Ricardo Almeida nem percebeu quando o tapete persa escorregou sob seus pés no topo da escadaria. O impacto contra o granito negro foi violento e implacável, mas sua consciência permaneceu estranhamente lúcida e cristalina. O que este empresário de 45 anos jamais poderia prever era que nos próximos minutos ele seria confrontado com revelações tão devastadoras que desmantelariam cada certeza que havia construído durante décadas de sucessos corporativos. Quando Beatriz, a babá que ele sempre considerou parte do mobiliário invisível da residência, se ajoelhou ao seu lado, com os gêmeos de 7 meses, chorando desesperadamente em seus braços trêmulos, ela compartilhou uma verdade tão arrebatadora que faria este homem de aço desmoronar pela primeira vez desde que era apenas uma criança frágil e assustada. A videochamada com Carolina tinha se tornado arena de combate verbal. Ricardo segurava o celular com força suficiente para estilhaçar a tela de vidro. A voz da ex-mulher disparava acusações que cortavam seus ouvidos como navalhas afiadas, enquanto ele descia apressadamente as escadas do apartamento duplex em Pinheiros, São Paulo. Era sempre o mesmo ciclo repetitivo e exaustivo. Mais dinheiro para as crianças, mais recursos para manter o padrão de vida dela, mais valores como punição por ele ter tido a coragem de pedir o divórcio. Carolina transformava Lucas e Marina em moeda de negociação em cada conversa, convertendo os filhos em instrumentos de pressão emocional e extorsão financeira constante. Ricardo sequer notou quando seu pé direito encontrou apenas o vazio sob o tapete solto. O penúltimo degrau simplesmente desapareceu da realidade física. Seu corpo foi lançado para frente como um boneco sem controle algum. O celular voou descrevendo um arco pelo hall amplo. O tempo inteiro desacelerou em movimentos quase teatrais, cada fração de segundo se expandindo em uma eternidade aterradora e nítida. O contato foi brutal. Sua cabeça bateu violentamente contra a superfície fria e impiedosa. Seu ombro direito absorveu a maior parte do impacto, mas suas costelas protestaram em sofrimento quando seu corpo rolou lateralmente. Uma dor aguda percorreu todo o seu sistema nervoso, como choque elétrico de alta voltagem. Por vários segundos que pareciam infinitos, Ricardo permaneceu completamente atordoado e confuso. Piscou repetidamente, forçando o ambiente a recuperar sua clareza normal. O lustre moderno de cristal acima dele parecia pulsar e ondular em ritmo hipnótico. Cada fibra do seu corpo gritava em protesto unificado, mas ele conseguia movimentar os dedos das mãos. Sentia as pernas respondendo aos comandos neurológicos. Aparentemente nada quebrado, talvez costelas machucadas ou possivelmente fraturadas. Talvez uma concussão leve pelo trauma craniano, mas nada que representasse perigo imediato à sua vida. Foi exatamente então que escutou os passos rápidos descendo do andar de cima. Beatriz certamente havia ouvido o estrondo característico e, subitamente, de forma absolutamente inexplicável, Ricardo experimentou um pensamento que ele mesmo não conseguia compreender totalmente naquele momento específico. Um impulso obscuro, uma curiosidade que beirava o mórbido e perverso. Ele fechou os olhos de forma consciente e deliberada e permitiu que seu corpo se transformasse em peso morto absoluto. Decidiu fingir inconsciência completa. Desejava observar como as pessoas ao seu redor reagiriam quando acreditassem que ele estava vulnerável e indefeso. Queria testemunhar em silêncio absoluto quem genuinamente se importava além das obrigações contratuais e convenções sociais vazias. Ricardo Almeida sempre foi um homem absolutamente obcecado por controle total. Controlava empresas complexas. Controlava negociações envolvendo dezenas de milhões. Controlava o destino de centenas de funcionários e suas famílias. E agora, em uma ironia que ele ainda não podia apreciar plenamente, controlaria até mesmo sua própria inconsciência fabricada e teatral. Os passos se aproximavam cada vez mais urgentes e acelerados. Ricardo mantinha a respiração lenta e profunda, simulando desmaio verdadeiro. Não abriu os olhos nem uma fração de milímetro. Não moveu um único músculo voluntário. Cada fibra estava relaxada, rendida à gravidade e ao piso gelado do hall de entrada. Beatriz surgiu no espaço amplo da entrada principal,
Ele não podia vê-la com os olhos hermeticamente fechados, mas sentiu sua presença de forma quase palpável. A atmosfera se alterou instantaneamente. Ouviu a respiração dela acelerar dramaticamente quando seus olhos encontraram o corpo dele estendido no chão. Ouviu quando ela parou de modo abrupto, como se tivesse colidido com uma parede invisível e intransponível. Um grito abafado escapou de seus lábios trêmulos, um som de horror primitivo e visceral que atravessava as barreiras racionais. Senhor Ricardo! A voz dela emergiu trêmula, fragmentada, quase inaudível. Um silêncio pesado e sufocante se instalou. Ricardo imaginou que ela estava completamente paralisada, decidindo freneticamente qual ação tomar. Cada segundo parecia se arrastar por horas sem fim. O peso do que ele estava executando ainda não tinha se materializado completamente em sua consciência perturbada. Ele estava apenas curioso, apenas querendo descobrir verdades escondidas. Então ouviu algo que não esperava de forma alguma. O choro estridente e desesperado dos gêmeos. Lucas e Marina estavam com Beatriz, naturalmente. Eram quase 11 horas da noite. Ela sempre ficava com eles nesse horário, porque Carolina havia levado a maior parte da equipe de funcionários quando abandonou a casa após a separação turbulenta. Beatriz era a única que permaneceu, trabalhando jornadas dobradas e triplicadas, sem jamais reclamar de forma audível ou visível. Calma, calma, meus tesouros lindos. A voz dela agora tentava transmitir firmeza e tranquilidade, mas falhava de forma miserável e óbvia. Cada palavra oscilava visivelmente. Deixa a Bia só um minutinho bem rápido. Deixa eu ver o papai de vocês, tá bom? A Bia já volta rapidinho. Ricardo ouviu os passos dela se aproximando com urgência controlada e respiração irregular. Sentiu quando ela se ajoelhou ao lado dele com evidente dificuldade, claramente equilibrando os dois bebês simultaneamente. Sentiu o calor corporal irradiando dela, tão próximo do seu agora. Os bebês continuavam chorando, um choro perfurante e desesperado que atravessava seus tímpanos e seu coração simultaneamente. Senhor Ricardo, o senhor está me ouvindo? A mão dela tocou seu rosto com uma delicadeza completamente inesperada. Estava gelada como pedra fria, ou talvez fosse ele que estivesse com febre alta do trauma da queda. Por favor, acorda agora, por favor. Pelo amor de Deus Todo-Poderoso, acorda. Havia algo absolutamente genuíno na voz dela. Não era um medo profissional e calculado de perder o emprego bem remunerado. Era medo real, profundamente humano, completamente visceral e autêntico. Beatriz colocou os dedos em seu pescoço, procurando a artéria carótida para verificar o pulso vital. Ricardo sentiu as mãos dela tremendo violentamente contra sua pele exposta. Tá batendo, graças a Deus infinito, tá batendo forte e regular. Ela sussurrou para si mesma, para os céus, para qualquer entidade que pudesse estar prestando atenção. Marina começou a chorar mais alto ainda, um choro que escalava em desespero e intensidade sonora. Lucas se juntou à sinfonia de pânico absoluto da irmã gêmea. E Ricardo, imóvel no chão como uma estátua de carne e osso, começou a perceber algo profundamente perturbador, se formando nas bordas de sua consciência fragmentada. Sua pequena experiência social estava prestes a revelar verdades que talvez ele não estivesse nem remotamente preparado para enfrentar ou absorver. Beatriz tentava segurar Marina no braço esquerdo, enquanto posicionava Lucas no direito. Mas os dois bebês de 7 meses se contorciam com força surpreendente para criaturas tão pequenas, chorando cada vez mais alto e cada vez mais desesperadamente. O peso combinado deles em seus braços, já completamente exaustos, fazia suas mãos tremerem de forma absolutamente incontrolável. Ela havia passado o dia inteiro cuidando meticulosamente dos gêmeos, sem nenhuma pausa ou descanso. Tinha limpado o apartamento inteiro porque a funcionária da limpeza tinha faltado sem justificativa. Tinha preparado todas as papinhas caseiras do dia, dado banho nos dois ao mesmo tempo em uma logística complicada, trocado incontáveis fraldas, embalado para dormir repetidamente. E agora isso. Agora essa catástrofe impossível e aterrorizante. Calma, meus bebês lindos, calma, por favor, eu imploro. Ela repetia como um mantra desesperado e quebrado. A voz cada vez mais embargada por emoções que transbordavam incontroláveis.
Mas as crianças sentiam o pânico dela de forma intuitiva. Bebês sempre sentiam tudo. Eles eram como pequenas antenas emocionais supersensíveis, captando cada frequência de medo e ansiedade presente no ambiente circundante. Ricardo permanecia perfeitamente imóvel, de olhos completamente fechados, mas podia ouvir cada nuance microscópica no choro dos seus filhos pequenos, cada soluço desesperado e angustiante, cada grito agudo de terror infantil absoluto. Mas o que mais capturava sua atenção de forma magnética e inescapável era a respiração acelerada de Beatriz. Ela estava entrando em pânico genuíno e avassalador. Pânico de verdade. Não estava atuando ou exagerando para benefício de audiência inexistente. Lucas, Marina, por favor, meus amores queridos. A voz dela quebrou completamente, despedaçando-se em 1000 fragmentos microscópicos de angústia pura. A Bia precisa ajudar o papai de vocês urgentemente. Precisa muito, mas a Bia não consegue fazer nada se vocês não se acalmarem só um pouquinho. Ela olhou ao redor com olhos arregalados e brilhantes de lágrimas, procurando soluções impossíveis, procurando ajuda inexistente, procurando qualquer coisa que pudesse fazer sentido mínimo naquele pesadelo surreal. O celular de Ricardo tinha voado e aterrissado a alguns metros de distância, perto do aparador italiano. Ela precisaria soltar os bebês para buscá-lo e discar emergência, mas simplesmente não conseguia. Absolutamente não conseguia largar Lucas e Marina no chão enquanto o patrão estava ali estendido, possivelmente com traumatismo craniano grave, possivelmente morrendo lentamente, enquanto ela hesitava e perdia tempo precioso. Se você está sentindo essa tensão crescente no peito, se inscreve no canal, porque o que está prestes a acontecer vai mudar tudo o que você acha que sabe sobre essa história. Eu não sei o que fazer, meu Deus do céu, eu não sei. Beatriz falava sozinha agora, as lágrimas começando a escorrer livremente pelo seu rosto, já completamente vermelho de esforço físico e angústia emocional. Seu coração batia tão rápido que parecia querer literalmente escapar do peito através da caixa torácica. Senhor Ricardo, por favor, me dá um sinal qualquer sinal mínimo, mexe a mão, abre os olhos, geme, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Ela se inclinou ainda mais perto dele, com os bebês pesados ainda firmemente presos em seus braços, cansados e doloridos. Uma lágrima dela caiu diretamente no rosto de Ricardo. Ele sentiu o líquido quente e salgado escorrer lentamente pela sua têmpora. Era real, completamente, devastadoramente real. O desespero dela não tinha absolutamente nada de performático ou teatral. Eu devia ter percebido antes. Devia ter prestado muito mais atenção. Beatriz começou a murmurar para si mesma, a voz cada vez mais aflita e profundamente autocrítica. Eu estava com as crianças no quarto delas, mas eu devia ter ficado mais atenta ao que estava acontecendo aqui embaixo. Eu ouvi a discussão acalorada na videochamada. Ouvi ele alterado. Ouvi a voz dele mudando de tom completamente. Devia ter descido imediatamente. Devia ter ficado por perto caso ele precisasse de alguma coisa. Devia ter. Ricardo sentiu algo completamente estranho e profundamente desconfortável se mexer dentro do seu peito comprimido. Ela estava assumindo culpa completa por algo que não tinha absolutamente nada a ver com ela. Ela estava se responsabilizando inteiramente por um acidente que foi causado exclusivamente pela sua própria distração e raiva descontrolada. Marina deu um grito especialmente agudo e penetrante que atravessava os ouvidos. Beatriz precisou ajustar a bebê no braço para evitar que ela escorregasse perigosamente. A menina estendeu os bracinhos pequenos e rechonchudos, querendo descer, querendo fugir daquela situação assustadora e completamente incompreensível para sua mente infantil. Mas Beatriz não soltava. Não podia soltar. Tinha medo visceral do que poderia acontecer se tirasse os olhos do patrão por mais de 3 segundos consecutivos. Meus amores, eu sei que vocês estão com muito medo agora. A Bia também está com medo. Está completamente apavorada. Ela beijou a cabeça suada de Marina, depois a de Lucas, tentando transmitir segurança através do próprio terror que a consumia inteiramente. Mas eu preciso muito que vocês me ajudem agora, tá bom? A gente precisa ser forte pelo papai. Pelo papai de vocês que ama tanto vocês. Pelo papai.
Ricardo registrou as palavras como se fossem marcadas a ferro quente em sua pele exposta. Ela não disse pelo patrão. Não disse pelo senhor Ricardo. Não disse pelo homem que paga meu salário mensal, disse papai, como se estivessem todos juntos naquilo, como se fossem uma unidade familiar real e verdadeira, como se houvesse laços invisíveis mas poderosos que os conectavam além de contratos trabalhistas e transações financeiras frias. Mas não eram uma família de verdade. Ele sempre deixou isso absolutamente cristalino para todos ao seu redor. Beatriz era a funcionária contratada. Ponto final. Ela cuidava dos filhos dele, porque recebia um salário mensal generoso para isso. Havia um contrato assinado com todas as cláusulas. Havia obrigações e benefícios claramente delineados e especificados. Não havia intimidade real. Não havia proximidade emocional verdadeira. Não havia cruzamento de fronteiras entre o profissional e o pessoal. Pelo menos, era o que Ricardo sempre acreditou com absoluta certeza até este exato momento crucial. Eu vou buscar o celular agora. Beatriz decidiu finalmente, a voz tentando soar mais firme do que realmente era possível. Vou colocar vocês aqui do ladinho do papai por só um segundinho. Só um segundo mesmo. Prometo solenemente. A Bia volta correndo. Ela abaixou cuidadosamente os gêmeos no chão frio de granito, ao lado de Ricardo. Marina imediatamente começou a engatinhar em direção ao pai com urgência desesperada, chorando intensamente. Suas mãozinhas pequenas e úmidas tocaram o braço dele. Seus dedos minúsculos apertaram a manga da camisa social dele, como se estivesse se agarrando a um salva-vidas em mar revolto. Lucas ficou sentado, exatamente onde foi colocado, o rostinho vermelho e completamente inchado de tanto chorar. Os olhos castanhos fixos no rosto imóvel do pai. Sua boca estava aberta em um círculo perfeito de confusão e medo primitivo. Beatriz correu até o celular com passos pesados e desesperados que ecoavam no ambiente. Pegou o aparelho com mãos que tremiam tão violentamente que quase o derrubou novamente no chão. Voltou correndo, seu coração batendo em ritmo absolutamente frenético e descompassado. Mas quando chegou perto novamente, Marina tinha se agarrado completamente à camisa de Ricardo, seu corpinho pequeno e quente, pressionado contra o dele frio e imóvel. Lucas tinha começado a soluçar de um jeito que literalmente partia o coração em pedaços microscópicos e dolorosos. Um choro baixo, gutural, completamente desesperado. Um choro que dizia claramente que seu mundo tinha acabado e ele não entendia absolutamente por quê. E foi nesse momento preciso e cristalino que Beatriz desabou de vez. As últimas defesas que ela estava mantendo para parecer funcional e no controle simplesmente evaporaram completamente. Ela caiu de joelhos ao lado de Ricardo, como se suas pernas tivessem sido cortadas. O celular ainda estava na mão, mas ela não conseguia coordenar seus dedos para discar os números necessários. As lágrimas desciam livremente agora, sem qualquer tentativa de controle ou contenção mínima. Ela soluçava enquanto tentava discar o número de emergência 192, mas os dedos erravam os números repetidamente. A tela ficava borrada pela água salgada, caindo diretamente sobre ela. Não, 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 por favor, não! Ela limpava as lágrimas com as costas da mão de forma frenética e completamente inútil. Tentava de novo, falhava de novo. Eu preciso conseguir. Preciso ligar agora. Preciso salvar ele. Preciso. Marina largou a camisa do pai subitamente e se virou para Beatriz com os bracinhos estendidos para cima, em súplica muda. A bebê não estava pedindo o pai que jazia ali imóvel e aparentemente sem vida. Estava pedindo a babá. Estava pedindo quem sempre estava genuinamente presente. Estava pedindo seu porto seguro verdadeiro e confiável. Lucas fez exatamente o mesmo movimento instintivo e revelador, os dois bebês chorando agora não apenas de medo, mas de busca ativa por segurança e conforto maternal. Ricardo sentiu algo se revirar violentamente dentro dele. Uma sensação física de náusea, misturada com algo muito pior e mais profundo. Seus próprios filhos, diante de uma situação de perigo aparente e morte iminente do pai, não buscavam conforto nele. Buscavam em Beatriz. Ela era o porto seguro absoluto deles. Ela era quem eles realmente queriam
quando o mundo ficava aterrorizante e incompreensível. Ela era a âncora emocional verdadeira deles. Não ele. Nunca ele. Vem cá, meus tesouros preciosos. Vem pra Bia. Beatriz abandonou o celular temporariamente no chão e pegou os 2 bebês nos braços novamente, apertando-os contra seu peito com força protetora. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem logo logo. A Bia tá aqui com vocês. Sempre vou estar aqui. Prometo de coração. Nunca vou abandonar vocês, nunca na vida. Ela balançava o corpo para a frente e para trás em um ritmo antigo e completamente instintivo, ninando os bebês mesmo em meio ao seu próprio desespero esmagador e avassalador. Começou a cantarolar baixinho uma música que Ricardo não reconhecia minimamente. Algo do interior de Goiás, provavelmente. Algo da infância dela em um lugar que ele nunca se interessou minimamente em conhecer ou perguntar sobre. Dorme, dorme, meu menino, que a Cuca vem pegar. Papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar. A voz dela falhava constantemente entre os soluços que tentava reprimir desesperadamente, mas continuava com determinação feroz e inabalável. Não, não, não. Meus bebês não têm medo de nada, porque a Bia está aqui protegendo. Porque a Bia não vai deixar nada de ruim acontecer com vocês. Nada. Nunca. Ricardo ouviu Marina começar a se acalmar gradualmente e progressivamente. O choro diminuiu para um choramingo baixo e intermitente. Lucas encostou a cabeça no ombro familiar de Beatriz. Seu corpinho ainda tremia periodicamente, mas estava menos tenso. Os músculos começando a relaxar na presença da pessoa que representava segurança absoluta e incondicional. Isso, meus amores queridos. Isso mesmo. Vocês são tão fortes, tão corajosos e especiais. Beatriz beijou a testa de cada um com ternura infinita e genuína. Assim como o papai de vocês. Ele também é forte. Muito forte. Ele vai ficar bem logo. Ele tem que ficar bem. Ela dizia isso como se estivesse tentando se convencer desesperadamente. Como se repetir aquelas palavras em voz alta pudesse de alguma forma materializar a realidade que ela desesperadamente precisava que existisse. Como se a força da sua vontade e da sua fé pudessem literalmente curvar o universo. O papai de vocês é um homem bom no fundo do coração. Beatriz continuou, a voz mais suave agora, mas ainda tremendo visivelmente. Eu sei que ele é muito sério às vezes. Eu sei que ele trabalha demais e fica exausto e impaciente com facilidade. Mas ele ama vocês profundamente. Tenho certeza absoluta que ama. Do jeito dele, com as limitações dele. Mas ama muito. Ricardo sentiu cada palavra como socos físicos e diretos em seu estômago contraído. Ela estava defendendo ele. Defendendo ativamente um homem que a tratava com frieza calculada há longos meses. Defendendo alguém que nunca lhe deu um bom dia caloroso ou um obrigado genuíno. Defendendo o patrão que havia como parte da mobília funcional da casa luxuosa. Ele só esqueceu como demonstrar amor verdadeiro. Beatriz sussurrou, mais para ela mesma, do que para os bebês que não entendiam palavras ainda. Mas lá no fundo, bem lá no fundo da alma, ele tem um coração bom. Ele tem que ter. Eu preciso acreditar nisso com toda a minha força. Preciso acreditar que existe bondade escondida em algum lugar dentro dele. Marina bocejou pesadamente, o cansaço físico e emocional do choro prolongado começando a vencer finalmente a ansiedade. Lucas chupava o próprio dedo em um gesto de autoconforto primitivo. Os olhinhos vermelhos e inchados, mas mais calmos e focados agora. Beatriz continuava balançando suavemente. Continuava cantarolando melodias esquecidas. Continuava sendo o único pilar estrutural de segurança que aquelas 2 crianças realmente conheciam em suas vidas curtas e limitadas. E Ricardo, deitado ali no chão frio e duro, percebeu algo absolutamente devastador que explodiu em sua consciência como uma bomba nuclear de proporções épicas. Ele era, essencialmente, um estranho completo na vida dos próprios filhos. Ele morava no mesmo apartamento luxuoso de 350 metros quadrados. Ele pagava todas as contas sem atraso. Ele providenciava tudo do melhor e mais caro disponível no mercado. Berços importados da Alemanha, roupas de marcas premium, brinquedos educativos recomendados por pediatras renomados, plano de saúde com cobertura internacional. Tudo.
Mas era Beatriz quem conhecia as músicas específicas que acalmavam cada bebê individualmente. Era Beatriz quem sabia exatamente como segurar e embalar cada um de forma única e personalizada. Era Beatriz quem eles procuravam instintivamente quando precisavam de proteção e conforto emocional. Era Beatriz quem realmente, verdadeiramente cuidava no sentido mais profundo e humano da palavra. E ele apenas existia ali como um fantasma corporativo sem substância, uma presença ausente, um provedor financeiro sem rosto ou coração palpável. Um conceito abstrato chamado papai, que não tinha nenhuma substância real ou conexão emocional concreta e tangível. Agora, a Bia vai ligar para a emergência, tá bom? Ela falou baixinho para os bebês, sua voz exausta, mas ainda determinada. Vou pedir ajuda para o papai de vocês, mas vocês ficam bem calminho aqui comigo. Eu não vou sair do lado de vocês nem por um segundo, prometo de verdade. Prometo mesmo com todo o meu coração. E ela não saiu. Verdadeiramente, não saiu. Ela permaneceu exatamente ali, os dois bebês pesados nos braços doloridos, enquanto finalmente conseguia discar o número correto na terceira tentativa desesperada e trêmula. Alô, alô, eu preciso de uma ambulância urgente, por favor. A voz de Beatriz saiu completamente desesperada e fragmentada ao telefone. Meu patrão caiu da escada violentamente. Ele está desacordado há vários minutos. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, mandem alguém muito rápido. Ricardo ouvia absolutamente cada palavra, cada inflexão microscópica de pânico genuíno e desespero absoluto, cada respiração ofegante, cada tentativa de manter a compostura enquanto o mundo desmoronava completamente. Sim, ele está respirando normalmente. Ela respondia às perguntas rápidas da atendente do SAMU, tentando manter a voz minimamente firme e funcional. O coração está batendo também. Eu chequei várias vezes com cuidado. Coloquei os dedos no pescoço dele. Tá batendo forte, graças a Deus. Não, senhorita. Ele não se mexeu nenhuma vez desde que eu cheguei aqui. Já faz uns 8 ou 9 minutos, eu acho. Não tenho certeza exata. O tempo tá passando tão devagar que parece uma eternidade inteira. Marina se mexeu inquieta no colo dela, ainda agitada e sensível ao ambiente tenso. Beatriz ajustou a bebê com dificuldade impressionante, fazendo malabarismo entre o celular apertado entre a orelha e o ombro e as duas crianças pesadas nos braços cansados. Pinheiros, Rua dos Pinheiros, número 2345, apartamento 201, duplex. Edifício Green Park. É muito urgente, por favor. Por favor, sejam muito rápidos. Houve uma pausa enquanto a atendente dava instruções técnicas do outro lado da linha. Beatriz ouvia com atenção desesperada, tentando absorver cada palavra importante. Não vou mover ele de jeito nenhum. Sei que não pode fazer isso. Vou só ficar aqui do lado dele, esperando vocês chegarem logo. Ela olhou para Ricardo com olhos inundados de lágrimas frescas e brilhantes. Vou ficar aqui até vocês chegarem. Não importa quanto tempo demore. Não vou deixar ele sozinho de jeito nenhum. Ela desligou o telefone e o largou de lado como se fosse um objeto sem importância nenhuma. Respirou fundo e profundamente várias vezes, tentando se recompor minimamente para não assustar ainda mais as crianças sensíveis. Mas não conseguia. Os soluços voltaram com força redobrada, mais intensos e descontrolados, agora que não precisava manter uma fachada de funcionalidade para a atendente do outro lado. Eu devia ter visto antes. Ela começou a falar sozinha outra vez, balançando a cabeça em negação repetitiva e angustiada. Eu ouvi a discussão dele na videochamada com a ex-mulher. Ouvi perfeitamente que ele estava alterado e muito irritado. Devia ter descido imediatamente. Devia ter ficado por perto dele caso precisasse de qualquer coisa. Devia ter evitado que isso acontecesse de alguma forma. Ricardo franziu a testa internamente, completamente perplexo. Por que ela achava que tinha essa responsabilidade impossível? Por que estava se culpando por algo completamente fora do seu controle? Sempre acontece alguma coisa terrível quando eu relaxo a guarda. Beatriz continuou, a voz quebrada e cheia de dor antiga e profunda. Sempre. Eu não posso relaxar nunca. Não posso baixar a guarda nem por 5 minutos. Porque se eu deixo de prestar atenção completa, as coisas ruins acontecem.
Sempre acontecem. É como se fosse uma maldição, me seguindo constantemente. Ela apertou os bebês com ainda mais força, como se tivesse medo visceral de perdê-los também. Como se o universo pudesse arrancá-los dela a qualquer segundo se ela não os segurasse com força suficiente. Eu tinha que ter ficado no andar de baixo, esperando pacientemente. Ela continuou se flagelando verbalmente. Tinha que ter esperado ele terminar a ligação complicada, mas não. Eu subi com Marina e Lucas porque achei que ele ia querer privacidade total, porque eu sempre tento não incomodar nunca. Sempre tento ficar invisível e discreta como ele claramente prefere, como ele sempre deixou claro que prefere. As palavras atingiram Ricardo como pedradas certeiras e dolorosas. Invisível como ele prefere. Era exatamente isso que ele fazia conscientemente. Tratava ela como se fosse invisível, como se fosse um eletrodoméstico eficiente, como se fosse uma função, não uma pessoa de verdade. E agora ele está aqui caído por minha culpa completa. Beatriz limpou o rosto úmido com o ombro sem soltar os bebês por um segundo sequer. Se eu tivesse ficado por perto e atenta, se eu tivesse prestado mais atenção ao estado dele, talvez eu tivesse visto ele pisando errado naquele tapete. Talvez eu tivesse conseguido avisar a tempo. Talvez eu tivesse conseguido segurar ele antes da queda. Ela não conseguiu terminar a frase. O choro tomou conta completamente, sacudindo seus ombros fragilizados. Lucas levantou sua mãozinha minúscula e tocou o rosto molhado de Beatriz com curiosidade infantil genuína. O bebê fez um som baixinho e preocupado, como se estivesse genuinamente tentando consolar a pessoa que sempre o consolava em todos os momentos difíceis. Marina encostou a cabecinha pesada no peito de Beatriz, procurando instintivamente o som rítmico e tranquilizador do coração que sempre a acalmava em todos os momentos difíceis da vida. Desculpa, meus bebês preciosos. Beatriz beijou a testa dos dois com devoção quase religiosa. Desculpa por estar assustando tanto vocês assim. A Bia vai ficar bem logo. Vai dar tudo certo no final. Tem que dar certo. Deus não pode ser tão cruel assim comigo. Ricardo sentia o peito progressivamente mais apertado com cada segundo que passava inexoravelmente. Cada palavra que saía da boca dela revelava camadas inteiras de responsabilidade impossível que ele tinha jogado sobre os ombros frágeis dela sem nem perceber ou se importar minimamente. Ela não era apenas a babá contratada com carteira assinada. Ela era a pessoa que assumia literalmente cada problema daquela casa gigantesca como se fosse culpa pessoal dela. Ela era quem carregava todo o peso emocional e psicológico de tudo, enquanto ele apenas dava ordens secas e impessoais. Senhor Ricardo, por favor, acorda agora. Ela voltou a falar diretamente com ele, a voz suplicante e completamente quebrada. Eu sei que o senhor não gosta de demonstrar fraqueza nenhuma. Eu sei que o senhor sempre foi o homem mais forte que eu já conheci. Mas agora não é hora de orgulho ou ego. Por favor, pelos seus filhos lindos, por Marina e Lucas que precisam tanto do senhor. Ela fez uma pausa longa e carregada, olhando para os bebês nos seus braços exaustos. Eu também preciso muito do senhor. A voz saiu tão baixa e vulnerável que Ricardo quase não conseguiu ouvir. Quase perdeu aquelas palavras cruciais no silêncio pesado. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já teve alguém na sua vida que te viu com mais clareza do que você mesmo se via? Alguém que enxergou o melhor em você quando você só via falhas? E se essa história está mexendo com você como está mexendo comigo, deixa seu like para ajudar mais pessoas a encontrarem essa mensagem. Essas duas crianças aqui nos meus braços, elas são literalmente tudo para mim agora. Ela acariciou os cabelos finos de Marina com infinita ternura. Elas se tornaram minha razão de acordar todo dia, minha razão de continuar respirando e lutando. E se alguma coisa grave acontecer com o Senhor, se o Senhor não acordar? Beatriz não conseguiu terminar aquele pensamento aterrorizante. Não precisava. A dor crua e exposta na voz dela dizia absolutamente tudo o que precisava ser dito. Dizia que ela entraria em colapso total. Dizia que seu mundo implodira. Dizia que ela não sabia como sobreviveria a mais uma perda devastadora. E Ricardo, pela primeira vez em toda essa experiência perturbadora, começou a questionar seriamente se fingir estar desacordado tinha sido realmente uma boa ideia, afinal.
Se não tinha sido, na verdade, uma das piores decisões que ele já tomou em 45 anos de vida. Beatriz limpou o rosto mais uma vez com determinação renovada e respirou fundo repetidamente. Ela precisava se acalmar pelos bebês. Marina e Lucas já tinham chorado absurdamente demais por uma única noite. Eles não mereciam continuar sendo expostos a esse trauma desnecessário. Ela olhou para Ricardo, ainda completamente imóvel no chão frio como um cadáver, e tomou uma decisão consciente. Meus tesouros, vem cá. Ela se levantou com extrema dificuldade, os joelhos doendo intensamente de tanto tempo ajoelhada no granito gelado. Suas pernas tremiam. Suas costas gritavam em protesto. A Bia vai sentar aqui bem pertinho do papai e a gente vai conversar com ele juntos, tá bom? Mesmo que ele não consiga responder agora, ele tá ouvindo a gente. Tenho certeza absoluta que ele tá ouvindo cada palavra que dizemos. Ela se sentou no chão com cuidado, encostando as costas doloridas na parede branca e fria, e posicionou os gêmeos estrategicamente em seu colo, de forma que ficassem de frente para o pai. Ricardo estava a menos de 1 metro deles agora. Se ele abrisse os olhos neste instante preciso, veria perfeitamente os três olhando diretamente para ele, estudando-o, esperando-o acordar. Olha só, Marina, olha bem para o papai. Beatriz segurou a mãozinha gordinha da bebê e apontou cuidadosamente para Ricardo. Ele tá só descansando um pouquinho agora, tá? Ele trabalhou muito hoje. Aliás, ele trabalha demais todos os dias da semana, sem parar nunca. Sua voz tinha mudado significativamente. Ainda estava embargada e emocionada, mas havia uma suavidade nova e intencional, uma tentativa genuína e heróica de transformar aquele momento absolutamente terrível em algo menos traumatizante e assustador para as crianças inocentes. Sabe, Lucas? Ela continuou acariciando os cabelos escuros e macios do menino com dedos trêmulos. O papai de vocês é muito, muito inteligente. Ele construiu uma empresa enorme do zero absoluto. Ele cuida e sustenta tanta gente. Dá emprego e dignidade para tantas famílias que dependem dele. Isso é muito, muito importante e admirável. Ricardo ouvia cada palavra como se estivessem sendo transmitidas em alto volume. Ela estava falando bem dele, defendendo ativamente ele, criando uma narrativa positiva. Por quê? Por que alguém faria isso por uma pessoa que nunca retribuiu minimamente essa generosidade? Eu sei que às vezes o papai chega em casa muito cansado e estressado. Beatriz prosseguiu como se estivesse tendo uma conversa genuína com os bebês de 7 meses. Eu sei que ele não sorri muito ultimamente, que ele fica trancado no escritório dele até muito tarde da noite trabalhando sem parar. Mas isso não significa de jeito nenhum que ele não ama vocês com todo o coração dele. Significa apenas que ele está fazendo o melhor que ele pode com as ferramentas emocionais que ele tem disponíveis. Ela estava ativamente criando desculpas elaboradas para ele. Para Ricardo, que nunca tinha passado mais de 10 minutos por dia interagindo com os próprios filhos. Para Ricardo, que mal olhava para Marina e Lucas quando chegava em casa do trabalho, indo direto para o escritório. Para Ricardo, que considerava a paternidade como mais uma responsabilidade administrativa e financeira da vida, não como uma experiência emocional e transformadora. A Bia sabe no fundo do coração que o papai de vocês é bom por dentro. Beatriz continuou, a voz cada vez mais suave e convicta. Ele só ainda não aprendeu completamente como mostrar esse lado dele. Sabe por quê? Porque provavelmente ninguém nunca mostrou para ele quando ele era pequenininho como vocês. Às vezes, as pessoas crescem e se tornam adultos sem nunca aprender direito como dar e receber carinho verdadeiro. Mas isso não significa que elas não sintam essas emoções profundamente por dentro. Ricardo sentiu algo se partir e estilhaçar dentro do peito. Como ela sabia isso? Como ela podia descrever tão perfeitamente e precisamente uma verdade fundamental que ele mesmo nunca tinha admitido em voz alta para ninguém, nem mesmo para terapeutas caros. Seu pai tinha sido um homem completamente frio e distante, sua mãe ausente e emocionalmente inacessível. Ele tinha crescido em berços literalmente importados da Escandinávia, em mansões com 6 quartos, em escolas internacionais com mensalidades absurdas. Tinha tudo materialmente, mas nunca teve abraços espontâneos, nunca teve conversas profundas.
Nunca teve afeto genuíno e descomplicado. Tudo era transacional e gelado. Mas vocês dois? Beatriz beijou carinhosamente o topo da cabeça de Marina, depois de Lucas com igual devoção. Vocês vão crescer completamente diferentes do papai. Vocês vão crescer sabendo todos os dias que são amados incondicionalmente. Pela Bia, que ama vocês mais que qualquer coisa nesse mundo inteiro. E pelo papai, que também ama muito, só ainda está aprendendo como mostrar direito. Marina bocejou novamente pesadamente, o cansaço físico e emocional finalmente vencendo definitivamente o medo e a ansiedade. Lucas esfregou os olhinhos vermelhos e inchados com as mãozinhas, lutando bravamente, mas inutilmente, contra o sono que o puxava. O papai vai ficar completamente bem. Beatriz falou agora com convicção firme, como se repetir aquilo em voz alta com fé suficiente pudesse literalmente fazer se tornar verdade objetiva. Ele é muito forte. Ele sempre foi incrivelmente forte e resiliente. E quando ele acordar logo, a gente vai estar aqui esperando amorosamente, porque é exatamente isso que família de verdade faz. A gente fica junto. A gente não abandona nos momentos difíceis. Ricardo sentiu as palavras como um soco devastador direto no estômago. Família. Ela tinha dito família explicitamente, mas ela não era família biologicamente. Ela era a empregada com carteira assinada e salário mensal. Ela não tinha nenhuma relação de sangue ou legal com eles. Ou tinha, porque ela estava ali sentada no chão gelado e desconfortável com 2 bebês pesados no colo, defendendo verbalmente e emocionalmente um homem que nunca a tratou com um pingo sequer de humanidade básica ou respeito. Ela estava ali quando a própria mãe biológica das crianças tinha ido embora sem olhar para trás, interessada apenas em pensão alimentícia generosa. Sabe o que a avó da Bia costumava dizer sempre? Beatriz começou a embalar os bebês suavemente para frente e para trás, em um ritmo hipnótico. Ela dizia que Deus coloca estrategicamente as pessoas certas no nosso caminho, exatamente na hora certa que a gente precisa. E eu acredito muito nisso com todo o meu coração. Eu acredito de verdade que eu tô aqui nesta casa por um motivo maior, que vocês dois entraram na minha vida exatamente quando eu mais precisava de um propósito novo. Sua voz falhou emocionalmente de novo. E o papai de vocês, ele também está na minha vida por um motivo específico que eu ainda não entendo completamente, mesmo sendo muito difícil às vezes, mesmo ele sendo do jeito complicado que ele é. Ricardo continuava de olhos firmemente fechados, mantendo a farsa, mas agora sua atenção estava completamente e totalmente voltada para cada palavra que saía dos lábios de Beatriz. Cada frase a forçava brutalmente a ver e reconhecer coisas que ele sempre ignorou deliberadamente ou simplesmente não enxergava. Ela ajeitou Marina, que finalmente tinha adormecido completamente, exausta demais para continuar lutando. Lucas ainda lutava bravamente contra o sono inevitável, os olhinhos pesados abrindo e fechando em câmera lenta. Dorme, meu príncipe lindo. Beatriz sussurrou com ternura infinita, passando a mão gentilmente pelos cabelos finos e sedosos do bebê. Dorme tranquilo. Amanhã vai ser um dia muito melhor que hoje. A Bia promete solenemente. Foi exatamente nesse momento preciso e cristalino que Ricardo realmente a viu pela primeira vez. Não fisicamente, obviamente, porque seus olhos continuavam fechados na farsa, mas viu de verdade, com o coração, com a alma, com uma parte dele que tinha estado adormecida ou morta por décadas. O rosto dela provavelmente estava completamente inchado de tanto chorar copiosamente. O coque, que ela sempre mantinha perfeitamente arrumado, estava certamente desmanchado e caótico agora. O uniforme verde claro que ele exigia que ela usasse todos os dias estava provavelmente todo amarrotado e suado. Os braços dela, segurando 2 bebês de quase 8 quilos cada um por tanto tempo, deviam estar doendo de forma absurda e insuportável. E ainda assim, ela estava ali, firme, presente, inabalável, sendo o único pilar estrutural e emocional real que aquela casa gigantesca e cara realmente tinha. Ricardo nunca tinha parado nem por 5 segundos para pensar em Beatriz como uma pessoa real e tridimensional. Uma pessoa com história própria, com dores acumuladas, com sonhos escondidos, com necessidades emocionais,
Ela era simplesmente a babá, a funcionária extremamente eficiente que cuidava impecavelmente bem dos seus filhos e não criava nenhum problema ou drama. Ele pagava o salário dela rigorosamente no dia certo, dava folgas quando eram legalmente necessárias, fornecia um quarto confortável e bem equipado dentro da casa. Achava honestamente que isso era suficiente e justo. Mas quando foi a última vez que ele tinha perguntado sinceramente se ela estava bem emocionalmente? Quando foi a última vez que ele a tratou como algo além de uma engrenagem útil e substituível na máquina bem oleada da sua vida privilegiada? Nunca. A resposta era simples e devastadora. Nunca. Senhor Ricardo. Beatriz voltou a falar diretamente com ele, a voz exausta e profundamente cansada agora. Eu não sei se o senhor está me ouvindo realmente aí de onde está, mas eu preciso muito falar uma coisa importante para o senhor. Ela fez uma pausa extremamente longa e pesada. Ricardo podia ouvir a respiração difícil e pesada dela. Podia sentir o peso emocional do que ela estava prestes a revelar. Eu sei perfeitamente que para o senhor eu sou só a babá contratada. Só mais uma funcionária na folha de pagamento. E tudo bem, eu aceito completamente isso. Eu sei qual é meu lugar nesta casa luxuosa. Ela apertou os bebês dormindo com mais carinho ainda. Mas esses dois aqui nos meus braços, eles se tornaram minha vida inteira agora. Desde o primeiro dia que eu cheguei nessa casa há 6 meses e vi eles tão pequeninhos e frágeis e perfeitos, alguma coisa mudou permanentemente dentro de mim. Ricardo lembrou vagamente do dia que Beatriz foi contratada através da agência especializada. Carolina tinha acabado de sair de casa definitivamente, levando metade estratégica da equipe de funcionários com ela por pura vingança. Ele precisava de alguém urgentemente para cuidar dos bebês que ainda eram recém-nascidos. A agência mandou Beatriz com excelentes referências. Ela tinha vindo direto do interior de Goiás, com uma mala pequena e surrada e olhos assustados de quem nunca tinha visto uma cidade tão grande. Ele mal olhou para ela naquele dia. Apenas explicou as regras secamente e o que esperava em termos de performance e resultados. Ela aceitou tudo em completo silêncio submisso. O senhor sabe que eu perdi meus 2 pais quando tinha 21 anos? Beatriz continuou, a voz tremendo violentamente agora. Foi um acidente na estrada voltando da feira. Os 2 morreram na hora, juntos. Eu era filha única. Não tinha mais ninguém no mundo depois daquilo. Ricardo não sabia absolutamente nada disso. Nunca tinha perguntado sobre a vida dela. Nunca demonstrou o menor interesse na história pessoal dela. Eu passei 5 anos inteiros achando honestamente que nunca mais ia sentir que pertencia a algum lugar de verdade. Uma lágrima escorreu lentamente pelo rosto dela e caiu diretamente sobre Lucas, que dormia profundamente agora, que nunca mais ia ter uma família real, que ia ficar sozinha para o resto da vida, só trabalhando e existindo, mas nunca realmente vivendo. Ela soluçou baixinho, tomando extremo cuidado para não acordar os bebês que finalmente descansavam. Até que eu vim parar aqui nesta casa, até que eu conheci Marina e Lucas. Ela não conseguiu evitar que mais lágrimas caíssem. Eu sei muito bem que eles não são meus filhos biologicamente. Eu sei que eu não tenho nenhum direito legal ou moral de sentir o que eu sinto, mas eu simplesmente não consigo evitar. Eles preencheram completamente um buraco gigante dentro de mim que eu honestamente achei que ia ficar vazio e doendo para sempre. Ricardo sentiu o peito apertar dolorosamente. Ela amava seus filhos de forma genuína e profunda, não porque era paga mensalmente para isso, não por obrigação contratual ou pressão profissional, mas porque Marina e Lucas tinham se tornado a família que ela tinha perdido tragicamente. Tinham se tornado sua razão de existir. Por isso eu cuido deles como se fossem meus próprios filhos. Ela explicou com voz quebrada. Por isso eu fico acordada a noite inteira quando eles estão doentes com febre. Por isso eu canto as mesmas músicas que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Por isso eu. A voz quebrou completamente, despedaçando-se. Por isso eu não posso perder essa família de novo. Eu não posso, Sr. Ricardo. Eu simplesmente não aguento perder tudo outra vez. E foi exatamente nesse momento cristalino que Ricardo finalmente entendeu com clareza absoluta. Beatriz não estava apenas com medo de que ele morresse. Ela estava completamente aterrorizada de perder mais uma família, de ficar sozinha novamente no mundo.
de ter o coração brutalmente despedaçado pela segunda vez na vida, de voltar para aquele vazio existencial insuportável. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Beatriz abraçava os dois bebês dormindo profundamente, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, sem qualquer tentativa de controle. Ricardo permanecia totalmente imóvel na sua farsa cruel, mas por dentro estava em tumulto absoluto. Cada revelação dela era como um espelho gigante sendo colocado violentamente na sua frente, refletindo impiedosamente um homem que ele não queria reconhecer ou admitir que era. Sabe o que é mais triste e irônico, senhor Ricardo? Beatriz recomeçou a falar, a voz apenas um sussurro fantasmagórico agora. É que o senhor tem literalmente tudo que eu perdi e nunca vou recuperar. O senhor tem 2 filhos absolutamente lindos, saudáveis, perfeitos em todos os sentidos. Mas o senhor não vê o presente que tem. O senhor não aproveita nenhum segundo. O senhor está tão completamente ocupado construindo impérios financeiros que esqueceu totalmente de construir memórias reais com seus próprios filhos. Ela olhou para Marina, dormindo angelicalmente em seu colo cansado. Marina deu os primeiros passinhos dela mês passado. 4 passos seguidos sem apoio nenhum. O senhor não viu porque estava numa reunião estratégica em Campinas. Sua voz não tinha nenhuma acusação direta, apenas uma tristeza profunda e resignada. Lucas falou a primeira palavra dele há 2 semanas. Ele disse mamã bem clarinho, mas ele não estava chamando a mãe biológica dele que foi embora. Ele estava me chamando. E o senhor também não viu isso. Estava trancado no escritório até 1 da manhã fechando um contrato importante. Cada palavra era uma facada lenta e precisa. Ricardo não sabia de absolutamente nenhum desses marcos cruciais de desenvolvimento. Não sabia porque nunca perguntava genuinamente. Nunca estava presente física ou emocionalmente. Estava sempre ocupado demais com coisas supostamente mais importantes. Eu guardo tudo aqui dentro. Beatriz colocou a mão livre sobre o coração batendo. Cada risada gostosa, cada descoberta incrível, cada momento especial e único. Eu guardo tudo porque alguém precisa guardar essas memórias. Alguém precisa se lembrar e testemunhar que esses bebês estão crescendo a cada dia. Que a infância preciosa deles está passando rapidamente e nunca vai voltar. Ela acariciou os cabelos de Lucas com infinita ternura. E um dia, senhor Ricardo, um dia não tão distante assim, eles vão crescer completamente. Vão virar adolescentes e depois adultos. E o senhor vai olhar para trás e perceber horrorizado que perdeu absolutamente tudo que realmente importava. Vai perceber que não tem nenhuma memória real com eles, nenhuma conexão verdadeira, nenhuma lembrança preciosa. Meu pai trabalhava muito também, sabe? Ela continuou, a voz ficando nostálgica e distante. Ele era agricultor, acordava todo santo dia às 4 da manhã, voltava para casa exausto às 8 da noite, coberto de terra e suor. Mas sabe o que ele fazia religiosamente toda noite antes de dormir, sem exceção? Ela sorriu através das lágrimas. Ele entrava no meu quarto em silêncio, me dava um beijo demorado na testa e dizia baixinho: "Te amo, minha flor. Sempre vou te amar." Todo dia, senhor Ricardo. Todos os dias da minha infância inteira sem falhar uma única vez. A voz dela quebrou de novo, mas continuou corajosamente. Quando eles morreram naquele acidente horrível, eu não tinha dinheiro nenhum para absolutamente nada. Perdi a casa simples onde cresci. Perdi tudo o material que eles tinham construído com tanto sacrifício. Mas sabe o que eu não perdi de jeito nenhum? As memórias deles. Os abraços apertados. Os eu te amos diários. Aquele beijo de boa noite que nunca faltou. E é exatamente isso que me mantém viva e funcionando até hoje. É isso que me faz acordar toda manhã com força para continuar existindo e lutando. Ela olhou diretamente para Ricardo, para aquele homem poderosíssimo caído no chão frio. O senhor tem dinheiro suficiente para comprar qualquer coisa neste mundo material. Tem poder e influência. Tem tudo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sonhando em ter. Mas o que o senhor realmente tem que importa de verdade no final? Se o senhor morresse hoje neste chão, o que Marina e Lucas se lembrariam do pai deles daqui a 20 anos? A porta sempre fechada do escritório? O homem eternamente cansado que mal olhava para eles? O fantasma corporativo que pagava as contas, mas nunca estava presente? Ela balançou a cabeça lentamente,
lágrimas caindo sobre os bebês dormindo. Eu daria literalmente tudo o que eu não tenho, e nunca vou ter na vida por mais um dia com meus pais. Mais um abraço apertado, mais um beijo de boa noite, mais um "eu te amo" sincero. E o senhor tem essa chance absolutamente preciosa todos os dias e desperdiça completamente. Desperdiça porque acha que trabalho é mais importante, que dinheiro e poder são mais importantes, que construir patrimônio é mais importante. Beatriz respirou fundo várias vezes, tentando se controlar minimamente. Mas não é, senhor Ricardo. Não é nem de longe. No final de tudo, quando a gente está sozinho e vulnerável, o que importa de verdade não é o tamanho da conta bancária ou quantas empresas a gente controla. É quantas pessoas vão sentir nossa falta genuinamente. É quanto amor real a gente deixou no mundo. É quantas vidas a gente tocou de forma significativa. Ao longe, finalmente, a sirene característica da ambulância do SAMU começou a soar cada vez mais próxima. Beatriz levantou a cabeça imediatamente, olhos arregalados de alívio. Chegaram. Graças a Deus Todo-Poderoso, finalmente chegaram. Ela se levantou com extrema dificuldade e lentidão, ainda segurando cuidadosamente os 2 bebês pesados e dormindo. O senhor vai ficar bem agora, senhor Ricardo. Vai ficar bem e vai ter uma segunda chance preciosa. Uma chance de fazer tudo diferente daqui para frente. Uma chance de ser um pai verdadeiro e presente. Uma chance de ser um ser humano melhor. Ela olhou para ele uma última vez, antes de sair correndo para abrir a porta principal. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, mas havia algo de determinado e forte ali também. Eu só espero sinceramente que o Senhor não desperdice essa segunda chance também, porque oportunidades assim não aparecem 3 vezes na vida. E naquele momento absolutamente crucial, Ricardo Almeida, o homem que tinha construído um império e controlava absolutamente tudo e todos ao seu redor, percebeu finalmente que tinha perdido completamente o controle da única coisa que realmente importava em toda a sua existência privilegiada, sua própria humanidade, sua capacidade de amar e ser amado, sua conexão com as únicas pessoas que deveriam significar tudo. Beatriz correu até a porta principal do apartamento, ainda carregando heroicamente os 2 bebês dormindo pesadamente. Ricardo ouviu seus passos apressados e irregulares. Ouviu a porta sendo aberta com pressa. Ouviu as vozes profissionais e urgentes dos paramédicos entrando rapidamente. E ali, deitado no chão gelado e duro, ele finalmente compreendeu a magnitude completa e devastadora do que estava fazendo desde o início. Ele não estava simplesmente fingindo estar desacordado por curiosidade mórbida. Ele estava ativamente forçando uma mulher que já tinha perdido literalmente tudo a reviver seu pior pesadelo imaginável. Ele estava usando cruelmente o medo dela, a dor profunda dela, a vulnerabilidade dela para satisfazer sua curiosidade egoísta sobre quem realmente se importava com ele. Que tipo de ser humano fazia isso intencionalmente? Que tipo de monstro torturava emocionalmente alguém dessa forma? Os paramédicos entraram apressadamente com equipamentos fazendo barulho. Ricardo sentiu quando se aproximaram com eficiência profissional. Começaram imediatamente a checar seus sinais vitais com aparelhos frios. Ouviu Beatriz explicando o que tinha acontecido, a voz ainda extremamente trêmula e fraca. Ele caiu da escada violentamente. Eu ouvi o barulho alto e desci correndo desesperada. Quando cheguei, ele estava exatamente assim. Não respondeu nada desde então, mas o coração está batendo normalmente. A respiração está estável. Eu chequei várias vezes. A senhora fez absolutamente certo, moça. Um dos paramédicos respondeu com voz tranquilizadora e profissional. Fez exatamente o que deveria. Agora vamos levá-lo para o hospital urgente. Precisamos fazer exames completos, tomografia, verificar se tem alguma lesão interna ou sangramento que não aparece externamente. Eu vou junto na ambulância, Beatriz disse com firmeza absoluta e não negociável. Não era um pedido, era uma declaração de fato. As crianças? Houve uma pausa curta. Ricardo podia imaginar perfeitamente Beatriz olhando para Marina e Lucas dormindo profundamente em seus braços, depois olhando para ele no chão. Eu não posso deixar eles aqui sozinhos de jeito nenhum, mas eu também não posso. Sua voz revelava claramente o dilema impossível.
Ela queria estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Queria cuidar das crianças e dele simultaneamente. A senhora é a esposa dele? O paramédico perguntou de forma natural e assumindo. Não, senhor. Eu sou a babá das crianças. Beatriz respondeu baixinho, e Ricardo percebeu algo na forma como ela disse isso. Havia vergonha ali? Tristeza? Resignação? Tem mais alguém que pode ficar com as crianças? Algum familiar próximo que mora aqui? A mãe deles mora em Brasília. O senhor Ricardo não tem mais ninguém próximo aqui em São Paulo. Beatriz respondeu, e Ricardo sentiu a verdade amarga e patética daquelas palavras. Ele realmente não tinha ninguém. Tinha construído um império valendo centenas de milhões de reais, mas estava completamente e absolutamente sozinho no mundo. Então é melhor a senhora ficar aqui com os pequenos. O paramédico orientou com lógica prática. A gente cuida muito bem dele, pode confiar. Depois o hospital liga para a senhora dar todas as notícias e atualizações. Não, Beatriz disse com uma firmeza que surpreendeu até mesmo Ricardo. Eu preciso ir junto. Por favor, as crianças podem ir comigo na ambulância. Eu cuido perfeitamente delas lá no hospital. Mas eu absolutamente não posso deixar ele ir sozinho para o hospital. Não posso. Ricardo sentiu algo se partir definitiva e irreversivelmente dentro dele. Ela estava genuinamente disposta a levar 2 bebês de 7 meses para o hospital no meio da noite. Estava disposta a passar a noite inteira acordada em cadeiras desconfortáveis. Tudo isso porque não suportava a ideia dele ir sozinho, dele estar sozinho e vulnerável. Uma funcionária que ele tratava com indiferença fria e calculada se importava infinitamente mais com ele do que qualquer outra pessoa em toda a sua vida privilegiada e vazia. Tudo bem, moça. Vamos todos então na ambulância. O paramédico cedeu com gentileza. Mas a senhora vai precisar seguir as regras e orientações que dermos, tá bom? Tá sim, qualquer coisa. Só não posso deixar ele sozinho. Não posso. Eles começaram cuidadosamente a colocar Ricardo na maca dobrável. Ele manteve o corpo completamente relaxado e inerte, os olhos firmemente fechados, mas por dentro estava em guerra brutal consigo mesmo. Uma guerra entre continuar a farsa e confessá-la imediatamente. Quanto tempo mais conseguia manter aquela mentira cruel? Quanto mais ia deixar aquela mulher sofrer desnecessariamente? Beatriz seguiu ao lado da maca, segurando firmemente os gêmeos. Ricardo conseguia sentir a presença dela próxima. Conseguia ouvir a respiração ainda acelerada. Conseguia sentir o calor dela. Por favor, cuida muito bem dele. Ela pediu aos paramédicos com voz suplicante. Ele é importante para tanta gente, para as crianças dele e para mim também. As palavras ecoaram na mente de Ricardo como sinos gigantes. Para mim também. Eles o colocaram dentro da ambulância com movimentos práticos e eficientes. Beatriz subiu atrás com dificuldade, ainda carregando os 2 bebês dormindo. A porta traseira da ambulância fechou com um som metálico e final. A sirene ligou, perfurando a noite silenciosa. E enquanto seguiam em velocidade pelas ruas vazias de São Paulo em direção ao hospital, Ricardo tomou uma decisão absolutamente crítica e irreversível. Ele não podia mais continuar com isso. Não conseguia mais fingir nem por mais um segundo. Não depois de absolutamente tudo que tinha ouvido. Não depois de ver quem ele realmente era, através dos olhos puros e honestos de Beatriz. Ele precisava acordar agora. Precisava encarar aquela mulher extraordinária. Precisava, pela primeira vez em toda a sua vida adulta, ser completamente honesto sobre o que estava sentindo e sobre o monstro que tinha se tornado. Mas tinha medo genuíno. Medo profundo e paralisante de que, ao abrir os olhos fisicamente, ele também teria que abrir o coração pela primeira vez. E Ricardo Almeida não tinha absolutamente certeza nenhuma se estava preparado para essa vulnerabilidade aterrorizante. Mas não tinha mais escolha real. Porque ali, naquela ambulância em movimento, com uma babá que o amava mais do que ele jamais mereceria, e 2 filhos que ele mal conhecia de verdade, Ricardo finalmente entendeu que ou ele mudava radical e completamente agora, ou perderia para sempre a única família de verdade que ainda tinha. Ricardo abriu os olhos devagar e deliberadamente. A luz fluorescente e artificial da ambulância era forte demais e agressiva. Ele piscou repetidamente várias vezes, ajustando a visão gradualmente. O primeiro rosto que viu com clareza
foi o de Beatriz. Ela estava sentada no banco estreito ao lado da maca, Marina e Lucas dormindo profunda e pacificamente em seu colo exausto. Ela olhava pela pequena janela da ambulância, com expressão completamente distante e perdida, como se estivesse em outro mundo completamente. Quando finalmente percebeu o movimento sutil dele, ela virou a cabeça rapidamente. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. Sua boca se abriu ligeiramente. "Senhor Ricardo!" Ela quase gritou alto, mas se conteve no último segundo por causa dos bebês dormindo. O senhor acordou. Graças a Deus, o senhor finalmente acordou. Os paramédicos imediatamente se voltaram para ele com atenção profissional renovada. Começaram a fazer perguntas técnicas rapidamente, checando reações pupilares com lanternas pequenas. Ricardo respondeu tudo mecanicamente e automaticamente, mas seus olhos não conseguiam sair de Beatriz nem por um segundo. Do rosto completamente inchado de tanto chorar, do coque totalmente desfeito e caótico, dos braços que tremiam visivelmente segurando as crianças pesadas, do uniforme verde amarrotado e manchado de lágrimas, de cada detalhe humano e real que ele sempre ignorou sistematicamente por meses. "Senhor, o senhor está sentindo dor em algum lugar específico?" O paramédico perguntou com urgência. "Sim", Ricardo respondeu com voz rouca e áspera de não usar por tanto tempo. "Tô sentindo dor." Mas não era dor física que ele queria dizer. Não eram as costelas machucadas ou a cabeça que latejava. Era algo muito, muito pior e mais profundo. Era a dor de finalmente se ver como realmente era. A dor de reconhecer décadas desperdiçadas. A dor de entender que tinha tudo materialmente e absolutamente nada emocionalmente. Beatriz tinha novas lágrimas escorrendo pelo rosto, mas dessa vez eram manifestamente de alívio puro. Eu pensei que o senhor ia. Eu achei que ia perder." Ela não conseguiu terminar nenhuma frase coerente, a voz quebrando em 1000 pedaços. "Beatriz." Ricardo a interrompeu suavemente. Sua voz saiu completamente diferente, sem a frieza automática de sempre, sem a dureza profissional característica. Havia algo quebrado e vulnerável nela agora, algo profundamente humano pela primeira vez em anos. "Eu ouvi absolutamente tudo o que você disse, cada palavra, cada sílaba." O rosto dela empalideceu instantaneamente, como se todo o sangue tivesse drenado. A respiração parou completamente por um segundo, que pareceu eterno. Os olhos se arregalaram ainda mais em compreensão lenta e horrorizada. "O senhor estava acordado o tempo todo?" Ela sussurrou em choque e descrença. Ricardo assentiu devagar e pesadamente, cada movimento pesando toneladas na consciência. Viu o choque inicial nos olhos dela, viu a confusão se instalando, viu a compreensão chegando e, por fim, viu a mágoa profunda e a traição surgindo como uma onda devastadora. "Eu sei." Ele continuou rapidamente antes que ela pudesse processar completamente ou dizer qualquer coisa. "Eu sei que não tenho absolutamente nenhuma desculpa aceitável. Eu sei que fui covarde, egoísta, cruel, manipulador, monstruoso." Beatriz segurou os bebês com ainda mais força, como se fossem seu único escudo contra mais decepções e dores. Seu rosto mostrava claramente que estava processando a traição, a crueldade calculada do que ele tinha feito. Mas eu precisava desesperadamente ouvir. Ricardo sentiu algo quente e desconhecido descer lentamente pelo seu rosto. Uma lágrima. Quando foi a última vez que ele tinha chorado de verdade? Na infância distante, no enterro da avó quando tinha apenas 10 anos e ainda não tinha construído todas as paredes emocionais. Eu precisava ouvir, porque passei 45 anos inteiros da minha vida me recusando terminantemente a escutar qualquer coisa que não fosse minha própria voz arrogante, a ver qualquer coisa além dos meus próprios interesses egoístas, a sentir qualquer coisa além de raiva e ambição descontrolada. Ele estendeu a mão trêmula e hesitante em direção a ela, mas não a tocou de fato. Não se achava digno ainda disso. Não se sentia merecedor de qualquer contato humano. "Você disse que eu tinha uma segunda chance. Você estava absolutamente certa." Sua voz falhou completamente e despedaçou, mas ele forçou as palavras a sair mesmo assim. "Mas não é uma segunda chance de continuar vivendo biologicamente. É uma segunda chance de finalmente começar a viver de verdade pela primeira vez, de ser pai real,
de ser um ser humano decente, de sentir algo além de vazio. Beatriz permaneceu em silêncio pesado e denso, as lágrimas caindo livremente sobre Marina e Lucas, que continuavam dormindo completamente alheios ao momento que mudaria tudo para sempre. Seu rosto mostrava uma guerra interna. Parte dela queria acreditar. Parte dela estava destruída pela traição. Parte dela queria perdoar. Parte dela queria fugir e nunca mais olhar para trás. Eu não mereço seu perdão, Ricardo continuou, cada palavra sendo brutalmente arrancada de um lugar profundo dentro dele que ele não sabia que existia. Não mereço você naquela casa. Não mereço a forma como você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Não mereço como você defende um homem que nunca te deu um único obrigado sincero. Como você se importa genuinamente apesar de absolutamente tudo. Como você ama quando eu nunca dei nenhuma razão para isso. Ele respirou fundo e pesadamente, lutando contra o nó gigante e apertado na garganta. Mas eu tô te pedindo aqui, vulnerável e quebrado. Me dá uma chance de tentar, de aprender com você, de ser o homem que meus filhos realmente merecem como pai, o homem que você merece ter ao lado, não como patrão frio e distante, mas como alguém que te respeita e valoriza de verdade. A ambulância parou finalmente no hospital. As portas traseiras se abriram bruscamente. Paramédicos começaram a preparar para descer Ricardo, mas nenhum dos dois se moveu ou desviou o olhar. O mundo lá fora poderia esperar mais alguns segundos. Este momento era importante demais para ser interrompido. Por favor, Beatriz. Ricardo segurou a mão dela pela primeira vez em 6 meses de convivência diária. E pela primeira vez na vida adulta dele, não foi uma ordem, não foi manipulação calculada. Foi um pedido genuíno e desesperado de alguém que finalmente reconhecia sua própria falência emocional completa. Me ensina a ser humano de novo. Me ensina a ver meus filhos de verdade. Me ensina a sentir sem medo. Me ensina a amar sem paredes. Beatriz olhou para ele por um momento longuíssimo, que pareceu uma eternidade suspensa no tempo. Depois olhou para Marina e Lucas dormindo tão pacificamente em seus braços cansados. Olhou para os rostinhos angelicais deles, para as bocas entreabertas, para os cílios longos, para tudo que tinha se tornado sua razão de existir. E, finalmente, com a voz fraca, mas surpreendentemente firme, ela respondeu de forma que mudaria tudo. Tudo bem, Sr. Ricardo. Eu aceito te dar essa chance. Ela fez uma pausa significativa e intencional, mas com uma condição absolutamente inegociável. Qualquer uma. Ricardo respondeu imediatamente. Qualquer condição que você quiser. Qualquer coisa. Para de me chamar de Sr. Ricardo imediatamente. Ela disse com firmeza crescente na voz. Me chama de Ricardo. Só Ricardo. Ou até de Cadu se quiser. Porque se a gente realmente vai recomeçar tudo do zero, vamos recomeçar como pessoas reais, não como patrão todo-poderoso e empregada invisível. Como família verdadeira. Como seres humanos iguais. E ali, na porta traseira daquela ambulância parada, Ricardo Almeida finalmente aprendeu a lição mais importante e transformadora de toda sua vida desperdiçada. Respeito genuíno não vem do cargo impressionante, do dinheiro acumulado ou do poder social. Vem direto do coração aberto. Vem da vulnerabilidade. Vem da capacidade de ver o outro como igual, não como inferior ou ferramenta. Os paramédicos finalmente conseguiram descer a maca. Beatriz desceu atrás cuidadosamente, ainda carregando os 2 bebês como tesouros preciosos. Ricardo foi levado para dentro do hospital iluminado e movimentado. Ela seguiu cada passo ao lado dele, nunca se afastando mais de 1 metro. E enquanto esperavam pelos exames e procedimentos necessários, Ricardo olhou para aquela mulher extraordinária que tinha literalmente salvado não apenas sua vida física, mas principalmente sua alma morta. 5 meses depois, em uma manhã ensolarada de domingo, o apartamento em Pinheiros estava irreconhecível. Não fisicamente. Os mesmos móveis caros ainda estavam lá. O mesmo lustre de cristal moderno pendia do teto alto. O mesmo granito negro cobria o chão. Mas a atmosfera tinha mudado completamente e radicalmente. Havia vida agora. Havia risadas. Havia amor palpável no ar. Ricardo estava sentado no chão da sala, algo que nunca teria feito há 5 meses. Marina estava em pé, apoiada em suas pernas,
dando passinhos inseguros, mas determinados. Lucas engatinhava ao redor em círculos, explorando tudo com curiosidade infinita. E Ricardo? Ricardo estava rindo. Rindo genuinamente pela primeira vez em décadas. Rindo de uma forma leve e livre que ele tinha esquecido que existia. "Olha só, Bia!" Ele gritou com entusiasmo infantil. "Olha a Marina andando. Ela está andando sozinha." Beatriz apareceu da cozinha, secando as mãos em um pano de prato. Mas não estava usando o uniforme verde que ele costumava exigir. Estava usando jeans confortável e uma blusa simples. Seus cabelos estavam soltos e naturais. Ela estava sorrindo aquele sorriso lindo que iluminava todo o ambiente. "Eu vi. Ela está ficando tão grande." Ela se sentou no chão ao lado de Ricardo, algo que antes seria impensável. Marina imediatamente cambaleou até ela, caindo no colo familiar com uma risada gostosa. "Lembra quando você me contou que ela tinha dado os primeiros passos há meses e eu não tinha visto?" Ricardo disse, com um misto de tristeza e gratidão. "Eu prometo que nunca mais vou perder esses momentos. Nunca mais." Beatriz colocou a mão sobre a dele de forma natural e carinhosa. "Eu sei que você não vai. Você mudou tanto, Cadu. Mudou de formas que eu nem achei que fossem possíveis há 5 meses atrás. Tudo graças a você." Ele segurou a mão dela de volta, entrelaçando os dedos. "Você me ensinou a ser humano de novo. Me ensinou que ter tudo não significa nada se você não tem amor de verdade." Lucas engatinhou até eles e começou a puxar a calça de Ricardo, querendo atenção. Ricardo o pegou no colo imediatamente e o cobriu de beijos barulhentos. O bebê gargalhou com aquele som maravilhoso e puro que só crianças felizes fazem. "Sabe o que é mais incrível?" Ricardo disse, olhando para Beatriz com olhos cheios de emoção. "Pela primeira vez na minha vida, eu sei exatamente o que realmente importa. Não são os milhões no banco. Não são as empresas que controlo. Não é o poder ou o status. É isso aqui. É esse momento. É vocês 3. Beatriz sorriu com lágrimas nos olhos. "Ah, você sabe o que é mais incrível para mim? Eu finalmente tenho uma família de novo. Uma família que escolhi e que me escolheu de volta. Eu não tô mais sozinha no mundo. Você nunca mais vai estar sozinha." Ricardo prometeu com absoluta seriedade. "Nós somos uma família agora. Uma família de verdade. Não por sangue ou contratos, mas por amor e escolha." Marina bocejou e encostou a cabecinha no ombro de Beatriz. Lucas começou a cochilar no colo de Ricardo, o dedinho na boca. E ali, sentados no chão daquela sala luxuosa, mas agora cheia de vida e amor, Ricardo finalmente entendeu o significado verdadeiro de riqueza. Riqueza não era ter milhões na conta bancária. Riqueza era ter pessoas que te amavam de verdade. Era ter uma razão real para acordar todo dia. Era ter memórias sendo construídas a cada momento. Era ter um coração aberto e vulnerável. Era ter conexões humanas genuínas. Era ter amor. "Eu te amo." Ricardo disse para Beatriz pela primeira vez, e as palavras saíram tão naturais quanto respirar. "Não só como a babá dos meus filhos, não só como a pessoa que cuida da minha casa, mas como a mulher que salvou minha vida, como a pessoa que me mostrou como viver de verdade, como a mulher que eu quero do meu lado para o resto da vida." Beatriz chorou abertamente, mas eram lágrimas de pura felicidade dessa vez. "Eu também te amo, Cadu. Te amo há mais tempo do que deveria admitir. Te amo desde que vi como você mudou, como você se abriu, como você finalmente deixou o amor entrar." Eles se beijaram suavemente enquanto os bebês dormiam nos colos deles. E naquele momento perfeito e simples, Ricardo Almeida finalmente estava completo. Finalmente estava vivo de verdade. Finalmente era rico no único sentido que realmente importava. Meses depois, Ricardo reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Passou a empresa para uma administração profissional que não dependia dele estar presente 60 horas por semana. Começou a jantar com a família todo dia. Começou a dar banho nos bebês. Começou a acordar de madrugada quando eles choravam. Começou a estar presente de verdade. Beatriz nunca mais foi tratada como empregada. Tornou-se oficialmente parte da família. E quando Marina e Lucas cresceram o suficiente para entender, eles chamavam ela de mãe e Ricardo de pai, com igual amor e naturalidade. Porque família não é definida por biologia ou documentos legais.
Família é definida por amor, presença e escolha. E você, já parou para enxergar quem realmente sustenta sua vida emocional? Quem está do seu lado nos momentos mais difíceis? Quem te ama mesmo quando você não merece? Ou você já foi essa pessoa para alguém? Já segurou a mão de alguém quando todos os outros soltaram? Conta aqui nos comentários qual foi a parte dessa história que mais mexeu com você. Se você já passou por uma transformação assim, ou se conhece alguém que é como a Beatriz foi para o Ricardo. Se essa história te emocionou como me emocionou, compartilha com alguém que precisa lembrar que nunca é tarde demais para mudar. Que nunca é tarde para abrir o coração. Que nunca é tarde para finalmente ver o que realmente importa. Se inscreve no canal para mais histórias sobre transformação, amor e segundas chances. A gente se vê na próxima história. E lembra, respeito e gratidão transformam vidas. Até logo.